Fome não de pão, sede não de água. Amados, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 828 milhões de pessoas no mundo sofrem com a falta de alimentos. Alimentos necessários para suprir as necessidades do organismo e manter suas funções vitais. Às vezes a gente me ouvem bem? Às vezes a gente senta para almoçar, para jantar, para tomar um café. Eu creio que a maioria de nós, se não todos nós, temos todas as refeições, mas eu acho que nem todos sabem que, na maioria das vezes, você está passando fome. Fome daquilo que o seu corpo necessita, dos nutrientes que o seu corpo necessita. Nem todas as vezes e todos os dias você se alimenta corretamente. Dito pelos especialistas, e nós também temos um pouco de conhecimentos para entendermos que o nosso corpo ele precisa de todos os nutrientes necessários, e nem todas as refeições têm esses alimentos. Essa fome ela é conhecida como fome fisiológica. Entretanto, todavia, e eu vou dizer infelizmente, existe uma fome crônica. É a falta de alimento. Enquanto você tem suas refeições, algumas pessoas, talvez em sua volta, não tão longe, ao invés de se alimentarem 3 vezes, se alimentam 2 vezes ou 1 vez, ou talvez nem 1 vez durante o dia. Essa fome, ela traz grandes consequências para o ser humano. Essa falta de refeição, ela interrompe até no próprio crescimento. E eu estudando um pouco sobre esse assunto, eu comecei a rir de mim mesmo. Né, Paula? Eu comecei a rir de mim mesmo, porque eu creio que da minha infância me faltou muito alimento. Há tempos atrás, irmãos, a nossa alimentação era um pouco escassa, sim. Muitas pessoas que estão do seu lado, como eu que estou aqui à sua frente, eu lembro que as minhas refeições eram regadas. Meu pai, com poucas condições, não sei o seu, trabalhava todos os dias da semana para trazer o básico para casa. O necessário. O que ele podia trazer. E eu lembro que minha mãe ficava preocupada quando, em determinada semana, meu pai não trabalhava, ele é pedreiro. E as coisas antes eram muito difíceis, meus irmãos. Temos pessoas aqui, até mais velhas que eu, que sabem do que eu estou falando. Não é como essa nossa geração que aí está, que escolhem o que comer. Rejeitam alimentos bons e querem guloseimas. Mas em nossa volta e no mundo existem pessoas que pela falta de fome, amados, não raciocinam direito, adquirem doenças psicológicas, adquirem doenças psicossomáticas, adquirem doenças crônicas. A fome extrema, ela traz hipertensão. A fome extrema, ela traz doenças que levam até mesmo à morte. As consequências são drásticas do que a falta de alimento causa na vida do ser humano. Amados e amadas,
Estamos vivendo um tempo em que, graças a Deus, os nossos filhos se alimentam, tem alimento na mesa, tem alimento para levar para a escola. Mas você há de convir comigo que a maioria das crianças hoje, dos jovens, ou até nós adultos também, não nos alimentamos bem, mesmo tendo uma vasta quantidade de alimento. Tem o alimento, mas não se alimentam bem. Preferem salgadinhos, bolachas recheadas, refrigerantes, enlatados, prensados e um monte de ados. Não é verdade? Mesmo tendo opções, irmã Marina, de se alimentarem com uma batata, com um aipim, de se alimentarem com alimentos saudáveis, preferem outros alimentos. Mas, irmão do Wilson, o que é que você está querendo nos dizer com esse monte de conversa de comida e de fome? Você não entendeu ainda? Nesse instante você vai entender, meu amado. Ai, Jeová. Amados, muitos têm os alimentos ao seu alcance. Alimentos que vão nutrir o seu corpo. Alimentos que o seu corpo necessita. Mas a sua e a minha geração, a geração que está vindo, escolhe alimento que vão matá-los com o passar do tempo. Alimentos que não lhe matam no mesmo dia. Os especialistas estão dizendo, esse alimento X traz futuramente o câncer para o seu filho. Mas a gente está lá enchendo o nosso filho de cachorro quente. Porque não morre na hora. Mas a gente sabe que mata. Tem opções, mas as escolhas são as piores. Misericórdia, Senhor. O profeta Amós, por inspiração divina, usado por Deus, nos diz que chegaria um tempo em que o povo teria uma fome, não de pão, e uma sede, não de água. Se alguém puder me trazer uma água, aleluia. Eu vou dar um glória a Deus mais alto ainda. Abra sua Bíblia no livro de Amós. Amós no capítulo 8, no versículo 11. Eu buscando uma mensagem. E eu disse assim para mim, é a minha mente que está me levando a essa mensagem, porque o texto está dizendo que é fome não de pão e sede não de água. E o que mais tem nos nossos dias é palavra, é mensagem. Eu disse, Deus, eu não estou entendendo. Aleluia. Abra sua Bíblia. Profetas menores. Amós. Capítulo 8. Esse primeiro texto eu vou te pedir gentilmente e por reverência que você fique de pé, se não tiver nenhum impedimento. Obrigado, minha filha. Amós, capítulo 8, versículo 11. Amém? Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Pode se assentar, meu querido. Se assente por um momento. E então eu li esse texto. Mas que tempo é esse?
Se você hoje tem ao seu acesso palavras e mais palavras, e o texto está nos dizendo que é uma fome espiritual, enquanto que nós temos uma infinidade de informações espirituais. E eu comecei a falar com Deus, amados, e Deus falou fortemente ao meu coração, e eu vou compartilhar com você. Amém? Amados e queridos irmãos, assim como em nossa volta existe uma vasta quantidade de alimentos, alimentos que nutrem o corpo, alimentos que vão saciar a fome e ao mesmo tempo alimentar o corpo do ser humano, deixando ele completamente alimentado, mesmo tendo muitas opções. As pessoas escolhem aqueles, na maioria das vezes, que vão lhes deixar desnutridos. E, infelizmente, meus queridos irmãos, hoje, quando você acorda pela manhã, se você acessa a sua rede social, se você liga o seu celular ou o seu tablet, o que você encontra são mensagens bíblicas, mensagens de autoajuda, mensagens que te estimulam, mensagens maravilhosas que você ouve, e você lê pela manhã, você abre e você vê pregações, e você naquele momento fica contemplado, e é informação daqui, e é o ímpio mandando informação bíblica para você, ao invés de você pregar, estão lhe mandando texto, estão lhe mandando mensagens, são muitas as mensagens, mas o povo continua faminto, o povo continua morrendo espiritualmente, o povo continua desnutrido espiritualmente. O acesso à palavra, irmãos, todos nós temos. Mas existe uma coisa que o povo de Deus muito bem entende. Deus tem intimidade com você. E a cada dia, irmão, Ele tem uma porção da sua palavra para você. Ah, meu irmão, mas fulano já me mandou uma palavra. Ei! Cuidado! Não estou dizendo que não é para você ouvir nem ler. Mas a minha pergunta para você e para mim é a seguinte: você levantou de manhã e falou com Deus? Deus já deu uma porção diária para você? Ou você está tão acostumado com mensagens, com ligações, com palavras bonitas, com pregações? Você está tão acostumado que você não ora mais, que você não lê mais a Bíblia, e você pensa que está tudo bem, e você ouve a mensagem que às vezes uma pessoa que nem um irmão mandou para você, e você diz: ah, eu estou alimentado. É mentira. Você ouviu uma palavra bonita, mas o que Deus tem para você, para aquele dia, é o que vai lhe sustentar o dia todo. Aleluia. E as pessoas estão muito acostumadas, sim, que você ouça, mas leia a Bíblia, que você ouça, mas ore, que você ouça, mas espere no Senhor a palavra dele. O salmista, abra a sua Bíblia, no Salmo, no capítulo, abra lá a sua Bíblia, meu amado, Salmo no capítulo 52. Abra sua Bíblia no Salmo 52. Salmo 5, ou melhor dizendo, me perdoe, Salmo 5, eu escrevi junto aqui, Salmo 5, Salmo 5, amém? Salmo 5, versículo 3, nos diz assim, aleluia: escuta minha voz logo cedo, Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Olha só. Toda manhã te apresento os meus pedidos e fico à espera. O nosso grandioso Deus, todos os dias,
alimentava o seu povo com a porção diária. Desde o início, Deus tem uma intimidade tão grande com o ser humano, com o seu povo em especial, que ele vinha à tardezinha conversar com Adão. Não é diferente comigo e com você. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que está todo dia esperando falarmos com Ele. Nós temos um Deus que nos dá livre acesso para conversarmos com Ele. Nós temos um Deus que nos diz que nós devemos chamá-lo de Pai. Nós temos um Deus que chega para mim, para você e diz: olha, escuta as minhas instruções. Nós temos um Deus que nos dá livre acesso para sermos orientados por Ele. Mas muitos estão sendo orientados por pessoas. Muitos estão sendo orientados por redes sociais. Muitos não escutam mais os seus maridos crentes. Muitos maridos não escutam mais as suas mulheres crentes. Muitos não dão mais valor ao seu pastor. Muitos não dão mais valor a ninguém. Porque as redes sociais são muitas orientações dizendo como você deve fazer, como você não deve fazer. Quando vai se pregar, quando vai se falar da palavra, diz: eu já sei o que ele vai dizer, eu já sei o que ele vai falar. Sabe não, meu amado, você não sabe. Você precisa escutar a voz de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, e Deus tem intimidade com você. Não fique esperando eu pregar, ou a irmã Maria pregar, ou qualquer outro pregar para ouvir a voz de Deus. Você já pode acordar bem cedinho, aleluia. Aleluia, você já pode acordar bem cedinho, ouvindo Deus falar com você. Eu não estou dizendo para você que está errado você olhar as redes sociais, que não pode ouvir uma boa mensagem, que isso não te alimenta. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tome cuidado, porque uma das grandes armas que o Satanás está usando, não se abisme com o que eu vou lhe dizer, ele está usando a própria palavra para desviar muitos. Ele usou a palavra contra o próprio Jesus. As palavras, as mensagens são muitas, mas cuidado com o que você escuta, porque texto sem contexto vira pretexto na cabeça de crente. Muito cuidado, meu amado, tenha conhecimento, porque a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece. Quem pegou a sua porção, para ele foi uma bênção. Glória a Deus pela vida do irmão que mandou a mensagem, mas ele teve a intimidade dele com Deus. E Deus quer ter intimidade com você. As boas práticas, os bons costumes que os seus pais lhe ensinaram, que o seu pastor lhe ensinou, foi obedecer. Leia a palavra, ore, jejue, leia a palavra, ore, jejue, seja humilde, ouça o pastor, ouça o bom pastor, seja obediente. Você foi orientado com base na palavra. Meu irmão, estamos vivendo um novo tempo. Eu creio que sim. Cuidado que com o novo tempo, o diabo ele não ficou para trás. Ele tem a passada maior do que esse tempo novo, do que a tecnologia. Ei, a tecnologia é má, não, ela é boa. Depende de como você está usando. Eu não posso ouvir pregações? Pode. Eu não posso ouvir uma linda mensagem? Pode. E o que é que Deus está dizendo para você? Porque Deus pode ter falado comigo o que eu preciso ouvir. E o que você precisa ouvir, Deus vai falar para você. Você tem acesso à palavra. Sabe por que eu te digo isso, meu irmão? Como eu iniciei a mensagem, é palavra de Deus? É. São mensagens da parte de Deus? São. Mas falta nutriente. Falta nutriente. Os meninos têm todo tipo de alimentação, mas salgadinho não sustenta. Palavra no YouTube, mensagem enviada para você, sem oração, sem jejum, sem ler Bíblia, não vai lhe sustentar.
não vai lhe sustentar. A grande tribulação está chegando. Se você quiser viver a palavra que o outro está vivendo com ela, não vai dar certo para você, meu amado. Você precisa entender isso. Ei, irmão, isso o que é que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer o que Deus falou comigo para você. Eu estou tentando dizer para você que enquanto você estiver pensando que o diabo vai vir para lhe assustar, não, ele quer se aproximar. Ele quer, através daquilo que você tem acesso, lhe pegar no pulo. E Jesus disse, mas também está escrito. Mas também está escrito. Palavra, irmãos. Nós precisamos sim acompanhar toda essa velocidade, sim. Mas cuidado como você está andando em meio a essa velocidade, dessa tecnologia, dessa aceleração. Ei, pise só se Cristo pisar. Só dê a passada se papai der a passada. Se ele for para a direita, vá para a direita. Mas se ele não for, não vá. Mas, irmão, eu ainda não entendi porque você está dizendo que uma pregação que eu estou ouvindo, ou uma mensagem que eu recebi, ela não tem nutriente. O que é que você está querendo dizer com isso? Ei, porque eles começam a te ensinar assim, e você começa a ouvir. Ah, é bom, é maravilhoso, você ouve, você escuta, você aprende. Mas a palavra de Deus nos diz algo mais importante do que só ouvir. Porque de ouvir, irmãos, as paredes estão cheias de diplomas, pastor, de doutores, de especialistas, de homens que admiram seus diplomas dentro da própria palavra. Oxalá, se levantar uma geração que não seja só ouvinte da palavra, mas cumpridor da palavra de Deus, aleluia. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Mensagem que você abre no seu Instagram e ouve. É mensagem que lhe dá um impulso muito forte pela manhã. Mas se você sai sem ouvir, Deus fala contigo, sem você dobrar o seu joelho, aquela palavra vai ser como nos diz a palavra de Deus, como aquele homem que se olha no espelho e viu a sua imagem e diz, olha o pequenininho, olha o baixinho, tá até bonitinho, mas quando chega ali na frente, já esqueceu como é a sua imagem. Assim é aquele que pega a palavra de Deus e não cumpre a palavra de Deus, lá na frente ele não sabe qual é a sua identidade cristã. Lucas capítulo 11, versículo 28. Amém? 11, 28. Misericórdia, Senhor, dessa geração. Misericórdia de nossas vidas, Pai. 11, 28. Está escrito assim. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus. O texto não para aí, mas eu dou uma paradinha para lhe alertar do que eu estou dizendo. O que está acontecendo hoje muito, irmão Duda, é só ouvir. O que está acontecendo hoje muito é só ouvir. Para ouvir tem muita coisa. Abra seu celular e veja o tanto de coisa que tem para você ouvir, mas deixa o texto terminar. Os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. As pessoas que estão te mandando mensagem, nós não sabemos se praticam. Você não sabe nem se eu pratico. E eu sou seu irmão na fé aqui na cidade de Itiúba. Quem está lhe mandando essas mensagens? Ei, irmão, não, pode ouvir sim. Pode ouvir sim. Mas que seja para somar com aquilo que você já tem. Que isso não atrapalhe a sua prática. Irmão, tome cuidado. Para que isso não roube. Não roube de você a prática de orar, de ler a palavra e de confiar de que Deus é que vai lhe orientar naquele dia. Não é mensagem de autoajuda, não é porque o profissional está lá e ele diz para você fazer assim e assim.
acima de todo e qualquer profissional, existe um Deus no céu, que é o seu Deus. Deus não tem os braços curtos. Ele é o Deus dos deuses. Deus é mais moderno do que qualquer tecnologia. Deus sabe de todas as coisas. Você não precisa consultar ninguém. Consulte a Deus. Ei, busque também uma orientação, sim. Mas a última palavra, ela tem que vir do Senhor. E é isso que eu estou lhe dizendo, tentando lhe transmitir nessa noite. O povo está desnutrido. Irmão Lito, o povo está ouvindo muito. É muita mensagem. Você abre um WhatsApp, tem um texto bíblico. Você vai para o Instagram, tem uma mensagem. Você abre o YouTube, tem uma pregação. É mensagem. E a gente escuta. Mas tem uma nação desnutrida. E a ciência diz que aquele que está passando fome começa a definhar, pastor, começa a adquirir doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, não raciocinam direito. É como um monte de crente que quando a gente vai conversar, não sabe nem do que está falando, não estão raciocinando direito. Está se dizendo a palavra, vivemos pela graça. Está se dizendo a palavra, Jesus Cristo está voltando e a cabeça de muitos está no mundo da lua. Não estão entendendo, porque estão desnutridos. Estão ouvindo ensinamentos superficiais. Ei, é palavra, é ensinamento de dentro da palavra. Cuidado. Atente e abra os olhos. Eu falo isso para os irmãos, porque hoje eu consigo ver. O que eu estou tentando transmitir para você não é mensagem de ninguém. É mensagem da parte de Deus ou de mim que estou ficando louco. Eu estou dizendo para você que o diabo é capaz de usar a própria palavra para sorrateiramente desencaminhar, se preciso, até os escolhidos. Misericórdia, Senhor. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. As mensagens postadas nas redes sociais são mensagens que vêm de um irmão seu, de um irmão nosso, ou talvez não. Você não sabe quem é que está lhe dando esse alimento. Ah, mas é o texto. Amém por isso. Mas a minha Bíblia me diz, a sua Bíblia lhe diz que Deus, Ele tem a porção diária para você. Ah, mas Ele pode usar o irmão. Amém, glória a Deus por isso, e vai usar. Eu não sei se você está entendendo. Tiago capítulo 1, versículos do 22 ao 25. São muitas as mensagens. É um turbilhão que não dá tempo nem você olhar tudo, você já passa direto às vezes assim. Você pega o dedinho e blungo, vai ver logo a última. Ou daquela pessoa que você gosta de ver, mas são muitas. São muitas as mensagens para se ouvir. E são poucos que estão buscando a mensagem de Deus para cada dia, como alimento diário. A porção que Deus tem diariamente para você vai lhe sustentar o dia todo. A tardezinha e a noite e amanhã Ele tem mais uma porção para você. Amém? Tiago no capítulo 1. Eu sei que todos encontraram, só não eu. Mas eu sei que é depois de Hebreus. Estou chegando, cheguei. Tiago 1, 22 ao 25 nos diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, misericórdia, Senhor, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência.
Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aleluia! A Bíblia é maravilhosa. Por que é que o povo está ouvindo tanta mensagem? Tem tanta mensagem, mas você vê um povo infeliz. Um povo que só anda resmungando. Um povo que só anda reclamando. Que está tudo ruim, Estão ouvindo mensagem então. Mensagem sem prática. Mensagem sem prática. Mensagem de pessoas desconcertadas. E ainda que eu ouça, e não busque intimidade com Deus, eu serei mais um que estou só ouvindo, e no outro dia eu vou ouvir, e se eu quiser ouvir meio-dia, tem uma palavra do meio-dia, e de noite tem uma palavra da noite, tem ou não tem, irmãos? Tem muito, irmão do Wilson, mas isso é bom. Mas a Bíblia nos diz, que nós temos que ter os olhos abertos, para discernir, irmãos. Temos que ter os olhos abertos para discernir. E esse discernimento, ele vem do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como diz meu pai em alguns momentos, é fino. Precisamos ter intimidade com Deus para entender, irmãos. Para discernirmos. Porque Jesus, quando o diabo vem falar com ele usando a palavra, ele diz: para trás de mim. Porque também está escrito. Mas o nosso ouvido, irmão, nesse mundo no qual nós não somos dele, mas estamos nele, cheio de turbulências, de dificuldades, parece que as pessoas sabem o que estamos passando e mandam aquela mensagem e a gente diz: uau, eu agora vou sair voando, quebra a cara lá na frente. Parece que sabem já o que você está passando. Parece que sabe o que eu estou passando. E quando você abre uma mensagem, você diz: uau, que mensagem linda. E você não leu nenhum versículo da palavra ainda hoje. E Deus está lá assim, ó, agora ele vai ajoelhar. Deus está olhando assim e diz: agora ele vai me chamar. Ele agora vai chamar o meu nome. Ele vai dobrar o joelho, ele vai orar. E o celular toca e você vai olhar no celular. E tem outra mensagem. E você diz: obrigado, Senhor. Irmão, o que eu estou pregando para você nessa noite aqui não é heresia, amado. Eu só estou tentando lhe dizer que uma das grandes armas que estão sendo usadas hoje é essa. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque ouvir a palavra, o diabo conhece ela todinha. Hoje você vai pregar para o ímpio. E você manda um texto para ele, ele lhe manda 10. Já percebeu? Você manda uma mensagem, todo dia antes de você mandar, ele lhe manda uma primeiro para você não mandar. E você orou, buscou. E aí você diz: o que é que eu vou falar para ele? Amados, não é que está difícil. Nós precisamos entender que estamos vivendo em um tempo que nós precisamos viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos caminhar como sendo a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos falar como sendo a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos em casa nos abastecer com a palavra. Nós precisamos buscar a palavra. Nós precisamos orar e sair cumprindo a palavra que disse Jesus: de vocês jorrarão rios de águas vivas. Essa é a palavra que deve fluir de dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, abre em Filipenses capítulo 4, versículo 9. E ele vai dizer: faça o que você aprendeu. E a maioria das pessoas não está fazendo o que está aprendendo, está fazendo o que os outros estão mandando.
Ah, eu já não li a Bíblia, agora está tão bom, porque todo dia eu pego um texto que mandam para mim, uma mensagem que tiraram da Bíblia e eu estou lendo. Eu não pego mais a Bíblia para ler. Eu não preciso orar mais, porque até a oração do dia tem. É verdade, eu já ia esquecer disso. Ô, Jeová. Até a oração, irmãos. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, pastor. Até a oração pronta tem misericórdia. Oh, meu amado, Deus lhe abençoe. Até a oração pronta tem. Fazendo os crentes ficar preguiçosos, sem precisar orar. Oração que eu não sei nem quem foi que escreveu. Independente de quem escreveu. Oração é diálogo com Deus. É eu e Deus, é você e Deus. Ah, mas o pastor que fez aquela oração, eu gravei no celular, eu vou orar todo dia assim. Pare! Fale com Deus. Fale com Deus sobre o seu dia hoje. Fale com Ele. Pai, eu li essa palavra que não estou entendendo, Senhor. O que é que o Senhor está querendo me dizer? Eu confio em Ti, Pai. E Deus vai lhe dizer. O salmista disse: eu vou acordar cedinho e vou falar com Deus. E vou, algumas traduções dizem assim, e vou esperar. Eita, Jeová. Eu vou falar com Ele e vou esperar. Aleluia. Oh, Deus de glória. Filipenses 4, quem achou? Eu fui pegar uma Bíblia nova, depois de Efésios, eu sei. Mas eu acho. Acharam, irmão? Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos irmãos em Filipos e, por extensão, a igreja aqui, Batista de Itiúba. Amém? Eu recebo a palavra de Deus assim. É para mim e é para você. Filipenses 4, 9 está registrada assim, nas folhas sagradas. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Jesus Cristo foi um grande exemplo para Paulo. Paulo foi um grande exemplo para os demais, como muitos homens. E nós temos homens hoje em nossos dias que são exemplos para nós. O que dizer do seu pastor, o que dizer do meu pastor aqui na terra? Pastor Dejaí, um homem enviado por Deus para nos ensinar. Homens de fé que já se foram, como os irmãos conhecem muito mais do que eu. Pessoas de referências que a gente pode abrir a boca e dizer assim: olha, eu vou continuar praticando aquilo que você me ensinou. Tudo que eu ouvi da minha mãe, ou do meu pastor, ou daquele irmão, o que ele me ensinou dentro da palavra, eu vou fazer. Então eu tenho certeza que o Deus de paz estará conosco. Amém. Paulo disse isso, irmãos. E infelizmente o que a gente costumava fazer, muitos não estão fazendo mais. Porque estão achando que a gente tem que se modernizar demais. Não sou contra. A gente tem que se modernizar sim. O que eu estou dizendo é que tem coisas que tem que ser separadas. Ter comunhão com Cristo é diferente. Falar com Deus é diferente. O seu secreto pode ser você caminhando, pode ser você fazendo ali o seu almoço, não sei. Pode ser o seu quarto, não sei. Mas eu venho aqui te lembrar mais uma vez que Deus está te esperando no seu secreto, aleluia. Aquele seu cantinho que todo dia você orava. E o tempo às vezes sufocou. Deus está lá esperando. Hoje Ele vem, aleluia. Hoje ela vem, eu estou esperando.
esse era o seu costume, o seu hábito. Você deve continuar. Tem hábitos que não devem ser mudados. Os bons hábitos, Paulo fala aos irmãos em Coríntios a respeito dos maus costumes, as más associações estragam os bons hábitos. Não é desses hábitos que estou falando dos bons hábitos. Porque agora a prática é outra. Acorda, meu irmão. Acorda, porque agora a prática é outra. Você abre seu tablet, você tem tudo. Você já tem a mensagem do dia. Você já tem a oração do dia. E entre outras coisas místicas que aparecem, você já tem um monte de testemunho de pessoas que fez isso e aquilo. Eu também vou fazer do mesmo jeito que vai dar certo. Muito ouvir e pouca prática é a geração que estamos vivendo. Uma geração que tem muita coisa para ouvir, como eu disse no início. Tem muita comida. Eu disse, Senhor, agora entendi. Eis que enviarei à terra uma fome, não de pão, e uma sede, não de água. Olha, o povo está comendo, mas não está se nutrindo. Estão lendo a palavra que outro está mandando. Estão ouvindo mensagem, mas estão raquíticas. Os ossos estão saindo para fora. Os ossos estão ficando fracos, se quebram. Não aguentam uma admoestação, não aguentam uma advertência, não aguentam um conselho. Porque se o pastor olhar, se uma irmã mais velha ou irmão mais velho olhar de canto, não vem mais à igreja. Uma geração sensível. Não escuta mais admoestação. Não quer ouvir ensinamento. Não quer ser confrontado. Uma geração light. Uma geração muito moderna. É a tecnologia. Uma geração que o joelho não tem nenhuma marquinha mais. É todo branquinho, todo lisinho. Deus escuta do meu jeito, eu estou orando. Amém. Amém. Misericórdia. Deus tenha dessa nova geração. Porque o diabo tem enganado a muitos. Isso é bíblico. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados, vendo os nossos filhos entrarem por esse caminho de não ler a Bíblia, de não orarem. Nós não vamos entrar por esse caminho de conformismo, porque o próprio Jesus usa o seu servo para nos dizer. O próprio Jesus nos disse. E às vezes a gente não está vendo, não está percebendo que está tudo. É como Jesus quando chegou para Pedro e disse para Pedro que ele seria morto. Que ele tinha que ir para Jerusalém. Jesus disse isso para Pedro, irmão, diretamente. Eu tenho que ir para se cumprir a palavra. Mas no terceiro dia, Senhor, deixa de conversa. Só faltou Pedro dizer assim, de conversa besta. Acho que é isso, senhor, mensagem. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Cuidado, irmãos. Cuidado, que da minha boca, da boca de muitos pode sair palavras que não são palavras ditas da parte de Deus. Imagina, vocês me conhecem. E quem te manda mensagem todo dia você conhece. Quem está mandando um monte de coisa para você, você conhece. E se você conhece, você tem tido a sua intimidade com Deus. Você tem orado, você tem lido a palavra, você pegou a sua porção diária, ou agora são eles que estão lhe dando o que comer e o que beber, ou o seu alimento ainda vem da mão do Papai do céu. O seu alimento tem que vir de Deus, diretamente de Deus. A sua intimidade ainda tem que ser com Deus, você e Deus. Pode escutar tudo que você tem que escutar, mas você não pode deixar de ouvir Deus falar com você diariamente. Está tão sensível, o povo está tão magrelo, raquítico, faminto, que não se pode dizer nada, se não quebra osso. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10.
Espero que você esteja me entendendo. Não estou lhe dizendo que você não tem que ouvir mensagens, ouça. Não estou dizendo que você não tem que ler, leia. Mas não perca os bons costumes. Pratique a palavra. Provérbios 10, 17. Amém? Se eu achar primeiro eu vou ler, não vou esperar vocês não, viu? Digo, olha só. Está com egoísmo? Não. Eu vou ler porque vocês acham primeiro que eu. E a Bíblia também me conforta dizendo: quem tem ouvido, ouça. 10, 17 de Provérbios. Eu estou no 17, meu Pai eterno. É isso mesmo, era para a irmã Jace achar, não era, irmã Jace? Era, tá vendo? Olha lá, achou agora. 10, 17 está escrito assim: quem aceita a disciplina está no caminho da vida, aleluia. Mas o que despreza a repreensão se desvia dele. A geração está sensível. Pastor tem que ter cuidado para disciplinar, para falar alguma coisa. Pastor tem que ter cuidado para admoestar. Pastor tem que ter cuidado para conversar com um membro, para não perder. Mas aqueles que não deixaram os bons costumes, que oram, que leem, que jejuam, que buscam a palavra de Deus, é como ovelha, aleluia. É como ovelha. A ovelha ouve, a ovelha ouve, a ovelha ouve. Se for preciso, o pastor puxa com o cajado. E se for preciso, ele dá uma pancadinha também. E ela não deixa de ser ovelha. A ovelha ouve. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos uma multidão de ovelhas da parte do nosso Deus. Homens e mulheres que ouvem a palavra, homens e mulheres que ainda não se contaminaram, homens e mulheres que ainda leem a Bíblia, aquela sua Bíblia que está dobradinha, que está toda marcada, homens que ainda botam o joelho no chão e oram, aleluia, homens e mulheres que ainda acreditam que Deus fala, que Deus tem intimidade, que Deus fala a seu ouvido, homens e mulheres que são tidos como loucos, que ainda ouvem a palavra de Deus, a voz de Deus, e saem andando e conversando na rua, e o povo dizendo, ali vai um doido. Ainda existe essa geração de homens que ainda andam pela fé, aleluia, e mulheres que ainda andam pela fé, glória a Deus. Aqueles que não estão vendo, mas estão enxergando o grandioso Deus e a promessa já sendo cumprida, aleluia. Ainda existe esse povo, e esse povo é chamado igreja do Senhor, aleluia. E você faz parte dessa igreja, aleluia. Provérbios capítulo 4, aleluia. 20 e 21, está escrito assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha no fundo do seu coração, aleluia. Ouvir a palavra de Deus e praticar. Geração que ouve e não pratica. E muito isso é tecnologia? Não, Jesus Cristo já falou isso. Mudaram as datas, mas os costumes, pastor, são os mesmos. Os hábitos são os mesmos, irmã Rai. Só muda a forma como se está trabalhando no sistema. Porque a função do arqui-inimigo é ludibriar a visão do crente, de forma a levá-los a praticar algo que você acha que está correto, mas aos olhos de Deus não está. Mas aquele que tem o olho aguçado consegue discernir entre o certo e o errado, entre o amargo e o doce, porque o trabalho dele é
fazer que muitos acreditem que o amargo é doce. Infelizmente, irmãos, tem acontecido isso. E pasme, e vai continuar acontecendo. Porque a Bíblia tem que se cumprir. E o amor da maioria se esfriará. Fiquemos atentos, irmãos, porque os tempos que vivemos, as armas que o inimigo usa, são armas que a gente pensa que são defesas da parte de Deus. Tome cuidado. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Pastor.